Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver algumas questõezinhas aqui do capítulo 8, que espero que ajudem vocês a se orientar nos exercícios. Nós escolhemos os problemas 5, 9 e 25 para discutir hoje. Vamos lá então. O problema 5 diz o seguinte: você tem uma garota de 45 quilogramas que está em pé em uma tábua de 150 quilogramas. Ambas estão inicialmente em repouso em um lago congelado que constitui uma superfície plana sem atrito. Então, nós temos um sistema isolado formado pela garota e a tábua aqui. Não estamos considerando forças externas. A garota começa a andar ao longo da tábua a uma velocidade constante de 1,5 na direção I, do versor I, em relação à tábua. Então, essa é a velocidade da garota em relação à tábua. Naturalmente, vai ser diferente da velocidade da garota em relação à superfície de gelo, né? Porque imagine a situação. A tábua não tem atrito com o gelo, então, conforme a garota começa a se deslocar para frente, a tendência vai ser a tábua escorregar para trás, né? Bom, ele pergunta então qual é a velocidade da tábua em relação à superfície de gelo e qual é a velocidade da garota em relação à superfície de gelo, porque também se a garota está apoiada em cima da tábua, mesmo que ela esteja andando com essa velocidade 1,5 i para frente em relação à tábua, mas como a tábua escorrega para trás, a velocidade da garota em relação à superfície de gelo vai ser diferente dessa aqui. Vamos ver então como é que a gente equaciona essa situação. Eu fiz um desenho aqui, ó, que representando a garota com uma velocidade na direção x positiva. A velocidade que é dada no problema 1,5 i é a velocidade relativa, né? Velocidade dela em relação à tábua. E também nós temos a massa dela, que eu chamei de M minúsculo, e a massa da tábua, que eu chamei de M maiúsculo, que são dados do problema. Então, tá aqui a situação que a gente já discutiu, ela se deslocando para frente, a tábua se deslocando para trás. Veja, pessoal, que essa velocidade da garota em relação à tábua é uma velocidade relativa que, como a gente viu nos capítulos anteriores, pode ser escrita como a velocidade da garota em relação à superfície de gelo menos a velocidade da tábua em relação à superfície de gelo. Lembra quando a gente estudou o movimento relativo? Essa era uma expressão geral para velocidade relativa, né? Velocidade de g em relação a t é igual à velocidade de g menos a velocidade de t, sendo que essas aqui são velocidades em relação a um referencial que eu estou considerando fixo. Pronto, o que mais que a gente sabe? Que esse sistema é isolado. Então, em relação à superfície de gelo, o momento linear vai se conservar. E é isso que nós escrevemos aqui, repare. Momento linear total, que é o momento linear da garota mais o momento linear da tábua, ele era zero no início, porque a garota estava parada, a tábua parada em relação à superfície de gelo, então ele vai continuar sendo zero depois que a garota começa a caminhar, certo? Isso é conservação do momento linear. Bom, mas como que eu escrevo esses momentos lineares aqui depois que a menina começa a caminhar? Eu escrevo como momento linear dela, que é a massa vezes a velocidade dela em relação à superfície de gelo, mais a massa da tábua vezes a velocidade da tábua, também em relação a esse referencial fixo, e tudo isso é igual a esse vetor nulo aqui. Reparem que eu estou fazendo aqui, gente, somas vetoriais, ok? Por quê? Porque a velocidade da garota em relação à tábua é uma informação que o exercício me dá vetorialmente também. E quando a gente faz esse estudo, é muito importante a gente tomar cuidado com os sinais. O sinal de mais, geralmente, é
ele está dando uma orientação favorável ao referencial adotado e o sinal de menos contrário. Então, esse sinalzinho aí, gente, ele nos dá informação sobre o sentido do vetor. Então, a gente nota aqui, ó, que voltando a essa relação, eu posso escrever que m vezes a velocidade da garota é igual a menos m vezes a velocidade da tábua. O que significa esse menos aqui? Significa que a menina e a tábua, cada uma vai se mover em um sentido diferente, né? Repare que se eu fosse escrever em módulo essa expressão, eu tiraria a seta do vetor e eliminaria também esse sinal de menos. Por quê? Porque o sinal de menos, ele tem a ver com o sentido do vetor. Quando eu estiver falando em módulo, seria somente massa vezes módulo da velocidade da garota igual a massa da tábua vezes o módulo da velocidade da tábua, sem considerar o sinal de menos, tá? Mas nesse exercício nós estamos considerando o caráter vetorial, então aparece o sinalzinho de menos aqui. Muito bem. Substituindo o que a gente já sabe, que são as massas, 45 é a massa da garota e 150 é a massa da tábua, eu vou ter essa nova expressão e eu posso dizer que a velocidade da tábua é menos 0,3 vezes a velocidade da garota. Mais uma vez, né? O sinal de menos significa o quê? Se a garota anda para frente, a tábua anda para trás. Veja que essa relação eu posso substituir na outra relação que a gente escreveu aqui em cima, a definição de velocidade relativa, né? Velocidade da garota em relação à tábua vai ser velocidade da garota menos velocidade da tábua em relação ao referencial fixo. Eu sei que essa velocidade relativa é 1,5 vezes i. Nós acabamos de estabelecer uma relação entre a velocidade da tábua e a velocidade da garota. Então, é só substituir tudo nessa equação, tá? Eu vou colocar 1,5 vezes i aqui, tá? Aqui onde era menos a velocidade da tábua vai ficar 0,3 vezes a velocidade da garota. E assim nós vamos determinar, através dessa expressão, a velocidade da garota, tá? Determinei a velocidade da garota, volto aqui, ó, e determino a velocidade da tábua, que são as duas coisas que o problema está perguntando para a gente. O restinho dessa continha eu vou deixar para vocês fazerem e vamos passar logo para o próximo problema. O próximo problema também é bem interessante e ele vai falar sobre uma bola de aço, ele dá a massa dela e diz que ela bate em uma parede com velocidade de 10 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade, pessoal. E ele dá o ângulo que essa velocidade faz com a parede, 60 graus, está representado o desenho aqui e o ângulo aqui. Muito bem. Essa bola, ela quica e recua com a mesma velocidade e o mesmo ângulo. Isso aqui é uma colisão elástica, né? A mesma velocidade e o mesmo ângulo, a energia cinética se conserva. Se a bola estiver em contato com a parede a 0,2 segundos, então ele está dando o intervalo de tempo em que o contato aconteceu. Qual vai ser a força média exercida pela parede sobre a bola? Muito bem, pessoal. Aqui nós vamos usar princípios bem básicos para determinar essa força, tá? Conhecendo os dados do problema, eu repeti aqui o desenho, tá? Aqui a bola chegando, esse é o ângulo que ela forma com a parede, que é dado no problema, tá? A massa dela é dada, e nós temos o módulo da velocidade. Esse módulo, ele serve tanto para a velocidade inicial quanto para a velocidade final. Essa colisão aqui só faz mudar a orientação da velocidade, como vocês podem ver, muda a direção e muda o sentido dessa velocidade. E o contato, a interação aconteceu no intervalo de tempo de 0,2 segundos, ele pede a força média. O que nós vamos nos lembrar, pessoal? Desse capítulo 8, nós aprendemos que a força é igual à variação do momento dividido pelo intervalo de tempo
de interação. Se vocês se lembrarem, ó, se eu multiplicar esse ΔT pela força média, eu vou ter um impulso também, né? E o impulso é igual à variação do momento linear. Essa variação vai ser o momento linear final menos o inicial. Gente, um detalhe extremamente importante é que eu tenho que fazer esse tratamento todo vetorial, tá? Eu estou num caso bidimensional aqui. Reparem que eu só poderia fazer unidimensional se a se a orientação dessa velocidade não mudasse, mas não é o caso, né? Veja que a orientação ela está mudando, então eu não posso simplesmente somar e subtrair módulos aqui, eu tenho que fazer soma e subtração de vetores e nós vamos separar as coordenadas. Muito bem, essa força ela pode ser reescrita, aliás, ela pode ser reescrita de acordo com essa expressão se a gente lembrar que momento linear é massa vezes velocidade, né? Então aqui vai ficar, ó, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Eu já coloquei a massa em evidência aqui. E se vocês notarem, esse ΔV sobre ΔT nada mais é do que a aceleração, né? Então, eu tenho aqui, ó, a forma vetorial da segunda lei de Newton também, né? Força igual a massa vezes aceleração. Vamos lembrar também que o módulo da velocidade inicial é igual ao módulo da velocidade final, e isso é dado no problema para a gente. Muito bem, com essas ferramentas que nós temos agora, nós vamos separar as coordenadas e trabalhar separadamente. Então, eu vou escrever a velocidade inicial aqui, eu vou representar, né, graficamente, essa velocidade inicial. Lembra que ela formava um ângulo θ com a parede vertical? Pois é. Esse ângulo θ, ele vai se repetir aqui do outro lado. Repare que esses dois ângulos são alternos internos, então eles são iguais, né? Ou seja, VI forma um ângulo θ com a vertical. Portanto, a componente x de VI vai ser o seno e a componente y de VI vai ser VI cosseno, certo? Sendo que esse VI aqui é 10, lembra disso. O que mais? A velocidade final está representada aqui e ela também forma um ângulo θ com a vertical. Então, como é que ficam as componentes? Velocidade final em x vai ser menos a velocidade final vezes o seno. Veja que essa velocidade final está no segundo quadrante, então a componente x é negativa. E a velocidade final em y vai ser VF vezes o cosseno, ok? Lembrando, gente, na hora que eu escrevo as coordenadas, né, as componentes x e y, a componente que é adjacente ao ângulo é sempre a componente cosseno. Nesse caso, eu tenho o vetor formando um ângulo θ com o eixo y. Por isso é que a componente x depende do seno e a componente y depende do cosseno. Eu sei que vocês já sabem essas coisas, eu repito só para reforçar. Muito bem, voltando naquela expressão da força média, que é massa vezes essa aceleração aqui, nós vamos escrever separadamente em x, tá? Então, veja, aqui ficou velocidade final em x menos velocidade inicial em x, e vou escrever em y também. E eu vou usar essas expressões que a gente acabou de escrever para Vx e Vy, inicial e final. Então, velocidade final em x vai ser menos velocidade final vezes o seno, tá? Aqui, ó, menos 10 vezes o seno de 60, tá? Aí a velocidade inicial em x tá aqui, ó, VI seno de 60. Então, menos 10 seno de 60. Veja que eu vou ficar, ó, menos 10 seno de 60, menos 10 seno de 60, duas vezes 10, menos duas vezes 10 seno de 60, né? E aí eu vou fazer essa continha, é só colocar na calculadora, você vai ter a componente x dessa força. E a componente y, pessoal, o que vai acontecer? Usando essa expressãozinha aqui, ó, nós vamos substituir VFY e VIY, mas note que VFY e VIY são iguais, né? Lembra que o módulo de VI é igual ao módulo de VF? Essas duas componentes são iguais. Portanto, o valor de F na direção Y vai ser 0, significando então que essa força média ela vai ser uma força horizontal, a componente Y dela é 0.
tá? É horizontal. E vai aparecer um sinalzinho de menos aqui, a hora que você terminar de fazer essa continha. Então, significa dizer que essa força vai estar se opondo à orientação do eixo X e, portanto, ela vai ser para a esquerda. O que é razoavelmente óbvio quando a gente olha para o exercício aqui, né? Então, você veja que o ângulo se manteve, o módulo da velocidade se manteve. Então, fica mais ou menos claro que as componentes, o módulo das componentes vai se manter também, né? Só que nós vemos que ela chega da esquerda para a direita e ela sai da direita para a esquerda. Então, vai haver uma mudança na orientação. É claro que a força aqui só pode ser uma força aplicada pela parede da direita para a esquerda aqui no nosso desenho, tá certo? Muito bem, espero que tenha ficado clara essa questão. Tem um detalhe interessante sobre essa questão, pessoal, que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. Imagine se, ao invés de uma bolinha, eu tivesse aqui um número muito grande de bolinhas. Em que situação isso pode acontecer, por exemplo? Quando eu tiver um jato de gás, por exemplo, chegando na superfície, tá? Então, eu tenho um número grande de bolinhas, vai estar com uma velocidade que vai ser uma velocidade média, né, que eu vou considerar, mas como a gente tem a força que cada bolinha aplica sobre a parede, ou a força que a parede aplica sobre cada bolinha, a força média, tá? Se eu souber também a área que esse gás está atingindo aqui na parede, eu sou capaz de determinar a pressão, tá? Então, esse é um cálculo que a gente costuma fazer. Depois de fazer todo esse cálculo que a gente fez aqui para a força média, a gente complementa, tá? Pegando essa força, dividindo pela área e aí determinando a pressão com que esse gás de partículas vai estar chegando na parede, tá? É uma informação bem interessante que complementa um pouco quando a gente vai estudar sistemas de muitas partículas, tá? Por exemplo, gases. Mas vamos em frente, o exercício não pede a pressão nesse caso, mas ele poderia dizer, tá? A área de contato é tal, então calcule a pressão. Nós vamos lembrar que pressão é força dividido pela área e vai ser fácil de calcular. Muito bem, vamos para o último exercício dessa nossa mini aula aqui, que é o exercício 25 do capítulo 8, tá? É um exercício típico de colisão em duas dimensões, e nesse caso é uma colisão inelástica, como a gente vai ver aqui. Ele vai dizer que um corpo de massa 3 kg, movendo-se com uma velocidade inicial de 5 na direção y, então ele está me dando a velocidade vetorial, tá? Expressa em metros por segundo, colide e fica junto com um corpo de massa 2 kg com uma velocidade inicial de menos 3 na direção j, expressa em metros por segundo, encontre a velocidade final do conjunto. Esse exercício não precisa nem a gente desenhar, pessoal. Veja, um detalhe. Essa colisão, ela é perfeitamente inelástica. Como é que eu sei? Porque o exercício me diz que os dois objetos, eles ficam juntos depois da colisão. E também, como eles estão juntos, significa que eles vão ter a mesma velocidade final, tá? Que eu vou chamar simplesmente de VF. Esse exercício, gente, precisa ser tratado do ponto de vista vetorial. A gente não pode sair somando e subtraindo simplesmente os módulos. Eu tenho que considerar as componentes desse vetor. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui os dados do problema. A primeira partícula, que eu chamei de partícula 1, vai ter M1 e V1 inicial, né? Que é dado no problema. Partícula 2, M2 e V2 inicial, também dado no problema. E ele quer saber a velocidade final. Como é que nós vamos fazer essa conta? Lembrando do princípio de conservação do momento linear. Eu vou considerar esse sistema isolado e vou dizer, olha, o momento linear se conserva. Significa que o momento linear total antes é igual ao momento linear total
depois. Como é que eu escrevo esse momento linear total? É a soma dos momentos lineares das partículas. Então, vai ser M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial é igual. Aqui eu já coloquei a velocidade final, que é a mesma para os dois, em evidência, e a soma das massas. Ou seja, no final é como se as duas partículas grudadinhas fossem uma coisa só, né? Então, massa total desse conjunto vezes a velocidade final. E pronto, pessoal, aqui ó, tô substituindo os dados do problema, tá? Então, é dada a massa 3, a velocidade inicial da partícula 1, 5i, a velocidade inicial da partícula 2, menos 3j, o sinal de menos está aqui, e a massa de 2, a massa da partícula 2 é 2 kg, tá? E aqui, 3 mais 2, a soma das massas. Muito bem, eu nem preciso trabalhar separadamente as coordenadas, pessoal, porque esse exercício é bem simplesinho. Então, aqui, ó, o único dado desconhecido é a velocidade final, tá? Que quando você termina essa continha, você vai chegar nessa resposta. Essa é a resposta do problema. O problema poderia ainda perguntar para a gente qual é o módulo dessa velocidade final e qual a orientação dela em relação aos eixos, ao par de eixos x, y, tá? O desenho aqui não tá muito bom não, que eu estava segurando o caderno no colo para responder, mas também isso é um bom sinal. Significa que na prova, se o seu desenho ficar um pouco tortinho, eu vou relevar. Então, nós temos aqui, ó, esse vetor que é a velocidade final representada aqui no plano cartesiano, tá? Então, a componente x é 3, a componente y é menos 1 sobre 2, então, com isso, a gente descobre que ele está no quarto quadrante. O que mais? Eu vou dizer que o ângulo que ele forma com o eixo x é esse ângulo θ, tá? E quando ele me pedir a orientação, eu vou determinar esse ângulo θ. Primeira coisa, o módulo do vetor. A gente usa o teorema de Pitágoras para determinar, tá? Sendo que a gente conhece as componentes x e y aqui. Que mais? O ângulo θ. Eu posso usar a tangente, o seno ou o cosseno desse θ aqui para determinar o valor dele. Por quê? Porque eu tenho tanto o valor da hipotenusa, que é o módulo do vetor, quanto os dois catetos, que são as coordenadas desse vetor. Então, a gente pode usar seno, cosseno ou tangente, fica a sua escolha. Eu escolhi a tangente, tá? A tangente vai ser a componente y dividido pela componente x, e repare que quando eu vou colocar a componente x, eu desprezo esse sinal de menos. Eu não preciso considerar ele, por quê? Porque eu já fiz o desenho aqui para indicar o ângulo, tá? Então, eu vou calcular a tangente usando a componente y dividido pela componente x. Aqui eu não sei se eu falei o contrário, mas a componente y é 1,2 e a componente x é 3, tá? Então, vai ficar aqui. E aí você põe simplesmente na calculadora para calcular o θ, que vai ser o arco tangente desse valor que eu encontrar aqui. Na minha resposta, se eu fiz o desenho, já é suficiente eu fornecer o valor do ângulo e o módulo aqui, tá? Se eu não fiz o desenho, eu preciso dizer em relação a que esse ângulo tá sendo considerado, tá? E aí eu colocaria, ó, abaixo do eixo x, tá? Ou em relação ao eixo x pelo lado negativo, que significa aqui para baixo, né? Por que isso, gente? Eixo x pelo lado negativo. Lembra do círculo trigonométrico? Quando a gente gira no sentido horário, eu estou andando no círculo pelo lado positivo. Quando eu venho aqui para baixo, eu estou andando no círculo trigonométrico pelo lado negativo. Então, às vezes, a gente vai encontrar, olha, forma um ângulo θ com eixo x pelo lado negativo, certo? Ou então, simplesmente abaixo do eixo x, tá certo? Se o enunciado tivesse me dado a orientação em termos de norte, sul, leste, oeste, a gente poderia também dar a resposta em relação, aí você ia falar, ó,
eu tenho uma velocidade com esse módulo aqui, tá? Na direção sudeste, formando um ângulo θ com o leste, por exemplo, certo? Então, você responderia em termos dos pontos cardeais também. É isso, gente. Mas esse problema ele não pede isso, tá? Essa discussão aqui eu tô acrescentando porque podem surgir exercícios pedindo esse tipo de coisa. Para esse problema, era o suficiente você fornecer essa velocidade final, sem esquecer a unidade, né? Veja que eu coloco a unidade entre parênteses aqui, tá? Porque ela se refere às duas componentes dessa velocidade. Legal? Pronto, então com isso a gente finaliza esses 3 exercícios. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem lá no mural do Classroom e a gente vai tirando as dúvidas. Pessoal, bom estudo para vocês.